Olá, hoje no nosso bate-papo com linguista, nós vamos conversar com a professora Larissa Berti, que trabalha na Unesp no campus de Marília. A Larissa ela faz parte do programa de pós-graduação, tanto de fonoaudiologia no campus de Marília, quanto no programa de estudos linguísticos no campus de Rio Preto. É isso, né, Larissa? Isso mesmo, André. Ah, Então, olá, muito obrigada, André, por esse convite tão carinhoso e honroso para mim, né? É realmente uma oportunidade estar aqui, podendo divulgar o meu trabalho e fazendo esse bate-papo aí com você. nós da diretoria que agradecemos, né, você ter aceitado esse convite. Então, em nome da diretoria do GEL, eu já agradeço aqui imensamente por você ter aceitado esse convite. E daí, para a gente dar início a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação, que ela, né, tem essa interface entre a fonoaudiologia e os estudos linguísticos, né? É, é isso mesmo. Eu sempre trabalhei nas interfaces, né? Eu sou uma pessoa bem híbrida nesse sentido. Então, em termos de graduação, eu sou graduada em fonoaudiologia pela Unesp de Marília. Depois, eu fiz mestrado em educação, também aqui na Unesp de Marília. Fiz o doutorado, na Unicamp, em linguística. Depois eu fiz meu pós-doutorado na Universidade de Toronto, no Canadá, na área de fonoaudiologia. Então, eu fui, voltei. E, então, trabalhando nessa interface, fala um pouco sobre as suas pesquisas, os seus resultados, o que você tem orientado, né? Tá. Particularmente, eu trabalho na área de fonética e fonologia, né, com interface na área de aquisição da linguagem. E a interface com a fonoaudiologia vem porque eu estudo, né, aspectos fundamentalmente da fonética e da fonologia, tanto no contexto de aquisição típica, quanto no contexto de aquisição atípica, né, em condições clínicas, em geral envolvendo crianças. Olha, E as minhas pesquisas, elas se conectam aí, né, dentro dessas áreas. Então, basicamente, eu trabalho com produção e percepção de fala em crianças com e sem o chamado distúrbio fonológico ou transtorno dos sons da fala, né, um nome que tem sido atualmente mais utilizado. E, e dentro da aquisição, né, da linguagem, eu me volto para a investigação de aspectos fonético-fonológico dessas crianças, né? uhum. Fala um pouco sobre esses aspectos no processo de aquisição. É, a fonética, né, como todo mundo sabe, ela é uma ciência que se preocupa com o estudo do sistema fônico, tanto do ponto de vista articulatório, ou acústico, ou perceptivo auditivo, perceptual, né? E aí eu atrelo, né, exatamente essas três áreas, então eu tenho algumas pesquisas que utilizam de técnicas de análise articulatória da produção de fala de crianças com e sem esse tipo de patologia. Então, as crianças que têm lá os chamados erros, né, de fala, então esse a minha população de interesse. Também aí eu faço, né, estudos voltados para análise articulatória, alguns estudos que vinculam a análise acústica e articulatória, e outros que aliam aí o estudo da percepção de fala. Mais recentemente, eu tenho tentado fazer pesquisas que tentam buscar a relação entre aspectos de produção e de percepção de fala.
E por que a fonologia, né? Você poderia me perguntar. Uhum. Porque eu acabo aliando um modelo teórico, né, fonológico, para explicar, então, esses dados de natureza fonética. Então, eu assumo um modelo que não precisa haver essa diferença tão marcada entre a fonética e a fonologia. Então, ou Ótimo. seja, a partir do detalhe fonético, você pode inferir o conhecimento fonológico da criança. Então, eu sempre estou em busca de pistas fonéticas, seja ela acústica, articulatória ou perceptiva, que me dá indícios sobre o conhecimento fonológico da criança. E tudo isso, né, nesse cenário aí da aquisição típica e da aquisição desviante. Então, basicamente, é isso que eu faço. Ai, que ótimo, Larissa. E você poderia falar um exemplo, dar um exemplo, um dado encontrado? Eu poderia. Eu tenho um exemplo que eu adoro, assim, que às vezes eu até começo os meus cursos com esse exemplo. É muito comum, né, tanto na terapia quanto na, no dia a dia, por exemplo, você pode perguntar para uma criança assim: como você chama? E a criança responde para você: Gabriela. Você fala: Gabriela? E a criança te olha assim, às vezes muito brava, e diz: não, Gabriela, né? E esse é um fato anedótico muito comum que acontece tanto no contexto de aquisição típica quanto no contexto de aquisição desviante. Né? Então, crianças em terapia se perguntam: como que chama isso? Tavalo? Tavalo? Não, tavalo. Né? E aí, uma pergunta que suscita desse fato anedótico é: de quem é a ilusão fônica? É da criança ou é do adulto? Então, para buscar a resposta, eu utilizo métodos instrumentais, métodos experimentais, com uso de instrumentos, né, para análise acústico-articulatória, e aí vou em busca de pistas sobre quais os detalhes da produção da criança que leva ela a ficar tão indignada. Só que esse detalhe, muitas vezes, a criança está marcando uma diferença entre aquilo que a gente categoriza como Gabriela ou Tavalo, não é isso que ela falou. Então, se você compara, por exemplo, ela falando taco e esse Tavalo, esse T de taco não é o mesmo T do Tavalo, embora auditivamente o adulto categoriza como sendo idêntico. Mas instrumentalmente a gente vê muitas diferenças. E aí, então, essa é uma vertente, né, do meu trabalho, em que eu vou em busca dessas pistas fonéticas que mostra algum indício do conhecimento fonológico da criança. Então, nesse contexto, vamos pensar aí dessa substituição, né, entre aspas, de um K por TAN, num estudo acústico que eu fiz e também articulatório, muitas dessas chamadas substituições de fala, que a gente acha que tem um fonema, né, substituindo outro, na verdade são produções que a gente não consegue categorizar como típicas de um fonema. Então, por exemplo, essa criança que fala tavalo, eu tenho um dado articulatório em que você observa essa criança elevando tanto a ponta de língua quanto o dorso de língua, quase que concomitantemente. E que som que é esse para o português? Só que como a explosão do tã, ele é mais saliente, a gente resgata como um tã. Mas muitas vezes esse tã ele está associado com um gesto de dorso de língua, que já mostra que a criança está num processo gradiente, né, ou em construção desse conhecimento. Então, quando ela diz, olha, você não está escutando aquilo que eu estou dizendo, de verdade, ela tem razão, você não tá, a gente não escuta, a gente não resgata aquela pista, né, ou acústica ou articulatória que a criança está utilizando, porque não é a pista padrão para a língua.
E só que é interessante quando a gente se volta para os estudos da percepção e a criança, e aí você coloca o adulto para escutar, né, aquela produção e coloca a própria criança para escutar o que ela disse. O adulto em geral não identifica, a gente categoriza como um erro, como uma substituição, e ela não. É interessante isso, ela consegue, né, perceber essa gradiência que ela está produzindo em geral, né? Então, eu acho que um resultado interessante dessas pesquisas que a gente tem que pensar que a aquisição fônica se dá num processo e esse processo é marcado por muitas produções gradientes e essas produções gradientes não podem ser apenas classificadas como uma questão puramente de produção, só fonética. Já carrega o conhecimento fonológico da criança, né? Então não é à toa que na hora que ela fala tavala, ela tá, muitas vezes ela pode estar elevando a língua e também o dorso da língua, né? Porque o dorso, não outra parte da língua, enfim, isso acontece em muitos parâmetros fonéticos, né? Eu dei um parâmetro aí, um exemplo envolvendo ponto de articulação, mas a gente pode, tem outros exemplos envolvendo o modo de articulação, o vozeamento, a estrutura da sílaba silábica, em termos de grupo consonantal. Então, isso é bastante interessante. Isso mostra que tanto a produção da criança, ela é marcada pelas gradiências, quanto a percepção da criança também, né? Então, a questão da percepção, eu fico cada dia mais encantada, né, em estudar a percepção, porque a gente pensa sempre numa percepção categórica, e quando a gente está na área da patologia, a gente tem que pensar que essa criança, ela está, né, dentro da língua, então ela está submetida às regras da língua, só que ela pode pegar pistas não robustas ou que não são o padrão da língua, né? Ela pode estar usando de uma maneira diferente, e isso é bastante interessante. Então, o que a produção dela e direciona, né, em que medida a produção dela está direcionando essa percepção ou vice-versa. Então, atualmente, as minhas pesquisas, elas têm voltado para entender um pouco essa relação entre a produção e a percepção, que são, todo mundo fala, né? A literatura inteira diz, existe sim uma relação entre a produção e a percepção, mas é bastante complexa essa relação. Poucos são os estudiosos que se voltam para investigar a natureza dessa relação, né? Então, o que chega no senso comum é a criança que tem problema de fala porque ela não percebe, né, direito. Na verdade, não dá para a gente comprar essa ideia, né? Quando a gente olha para os achados dos estudos e mesmo dos resultados que a gente tem visto. Em geral, a gente tem percebido que não é bem que ela não percebe, ela percebe de um jeito diferente, né? Ela percebe se ancorando em pistas não padrão da língua, enfim. Então, essa categoria de não percepção, não percebe aquilo, assim, acaba ficando um pouco complicado. E é interessante notar, né, o quanto que outros fatores, né, quando a gente pensa aí nessa área de percepção de fala, o quanto outros fatores interferem nesse processo de percepção, né? Então, a língua, sem dúvida nenhuma, ela serve como um filtro para a percepção. Então, tem muitos estudos já na literatura mostrando que durante o primeiro ano de vida existe uma reorganização perceptual da criança, em que ela vai perder a capacidade de discriminação para se voltar para o aprendizado da categorização ou da identificação dos contrastes da língua que ela está inserida, né? E aí, quando a gente pensa na influência da língua, e essa aquisição do ponto de vista perceptivo, ela não se dá
para todos os fonemas, para todas as classes fônicas da mesma forma e ao mesmo tempo, assim como na produção. Só que na produção a gente tem uma literatura, né, enorme, extensa, que os estudos se voltam, olha, que mostram as etapas, quais os fonemas vêm, quais, né, fonemas vêm primeiro do que outros. Então existe uma previsão do que a gente pode esperar em termos de produção. Isso não acontece com a percepção. Então, o que é mais fácil da criança perceber? Então, a língua claro que serve como um filtro, mas a criança dentro, por exemplo, de uma classe fônica, há contrastes mais e menos difíceis, né? E isso depende da classe, e tem classes mais salientes do ponto de vista perceptivo, outras não. Então, a língua, sem dúvida, é um fator, a idade é um outro fator, a cultura é outro fator, e mais recentemente eu tenho buscado, não só na minha própria pesquisa, mas também orientando, né, outras pesquisas, é que o quanto que a informação de natureza visual ela interfere nesse processo de percepção. Então, quando a gente fala no mundo da percepção, a gente está falando de uma natureza, a percepção multimodal, né? A percepção da própria produção, a percepção visual que interfere. Hoje a gente tem visto o quanto, por conta desse contexto, né, da pandemia, o quanto a comunicação tem estado dificultada por conta do uso da máscara, né? E muitas vezes as pessoas relatam, eu não estou entendendo o que a pessoa fala, é difícil entender, mas e eu tenho escutado, né? Não entende porque a máscara ela abafa o som e o som sai com pior qualidade, né? Mas eu particularmente não acredito não. Eu acho que quando você usa máscara, você perde justamente a informação de natureza visual, que é super importante para a percepção, né? E isso a gente tem fato anedótico também, por exemplo, uma pessoa, não sei se você já viu, que fala, deixa eu colocar o óculos aqui para eu atender o telefone ou para eu escutar, né? Isso é muito comum, né? As pessoas precisar colocar o óculos. Enfim, então, isso desde a década de 70, né, já se sabe da importância da informação visual para a percepção, mas aí estudos posteriores foram detalhando que também isso é dependente da língua, da cultura, da idade, enfim, até do nível de escolaridade, né? Isso é bastante importante. E Larissa, eu fiquei aqui pensando com relação para observar essa percepção, quais são os métodos utilizados? Ótima pergunta. Assim, existe muitos métodos para investigar a percepção, e esses métodos, eles são definidos muito em função da idade. Então, por exemplo, existem estudiosos que se voltam para o estudo da percepção em bebês. Então, tem métodos experimentais como observar o padrão de sucção a partir da diferença. Então, apresenta estímulos para esse bebê, por exemplo, para ele observar a discriminação, né? Então, pá, 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 e quando muda o fonema, né, o estímulo, para ver se a criança reage de um modo diferente a partir da observação ou de aspectos da respiração ou do padrão de sucção. Então, até mais ou menos 1 ano de idade, métodos comportamentais, assim, eles são bastante utilizados no estudo da percepção. A partir de 3 anos, a partir de 3 anos mais ou menos, você já tem na literatura uma série de outros recursos que não precisa observar digamos assim, a reação fisiológica, né? Você utiliza aspectos comportamentais de escolha
né? Então você tem teste de escolha forçada. Então, um teste bastante simples que eles chamam de identificação, o teste de escolha forçada, você pode usar com figura ou com objeto. Então você coloca para a criança, por exemplo, um desenho ou um objeto, uma faca e uma vaca. Pega a vaca para mim. O que que ela faz, né? Frente à faca e à vaca. Com crianças um pouco menores, tem a possibilidade de usar um método chamado eye tracking, que é você acompanhar a fixação visual da criança para aquele estímulo ou para outro estímulo. Então, a partir de uma tela em que se apresenta vários estímulos, a partir daquilo que é apresentado auditivamente, ver onde que a criança se fixa, por exemplo. Então, tem muitos métodos experimentais para estudo da percepção que, em geral, são definidos fundamentalmente em função da idade da criança, do tipo de resposta que ela pode nos dar. Ah, é ótimo. Porque eu fiquei justamente pensando nisso, né? Como sou, digamos, um leigo, né? Não trabalho na área, então fiquei pensando em relação ao método. E com relação às pesquisas que você tem orientado, né? Então, os resultados, eles são... Aí é uma pergunta meio leiga também. Então, no campo da fono e no campo da linguística, né? Eles chegam a resultados diferentes. Como que se dão essas pesquisas nesses dois campos? Tá. Na verdade, essa divisão, ela é para mim apenas didática, né? Porque de algum modo, todas as pesquisas que eu oriento, elas têm vínculo ou com aspectos da produção ou com aspectos da percepção. Pode ser em contexto de aquisição típica ou em contexto de aquisição atípica, ou as duas coisas, né? Ou pensando na relação. E se o aluno está, por exemplo, no programa de estudos linguísticos, então daí a gente vai dar uma ênfase maior para discutir um pouco, né, as implicações desses resultados para os modelos teóricos, né, tanto da fonologia ou até das teorias de percepção, que tipo de resultado pode, né, servir como sustentar certas premissas de determinados modelos ou de outros. Então, o que se faz com os resultados obtidos acaba sendo um pouco diferente, né? Quando nos estudos linguísticos, acho que a preocupação ela é muito mais teórica, de reflexão teórica mesmo, de você pensar o que esse resultado ele pode sustentar ou não em termos de premissa para o modelo X ou Y, o que refuta, né, aquela premissa daquele modelo, então acaba sendo nessa direção a discussão. Na fonoaudiologia, a discussão vai para um outro lugar. O que aquele resultado ele pode trazer de implicação clínica? O que muda? Né? Você pode questionar um diagnóstico, você pode questionar a intervenção terapêutica para aquela criança, você pode comparar intervenções terapêuticas a partir, né? Então, um exemplo que pode ser dado, eu não fiz ainda essa pesquisa, mas existem modelos terapêuticos na intervenção com crianças que têm esse chamado problema de fala, né? E tem modelos que vão propor o trabalho só com aspectos mais de produção, outros mais com aspectos de percepção, outros que unem aspectos de produção e percepção, mas nenhum une aspectos de produção e considera a percepção de natureza multimodal, com a integração de pista visual, por exemplo, né? Então, os resultados são os mesmos, mas o direcionamento da discussão acaba sendo diferente a depender do lugar, né? Que você, dos seus pares de conversa. Então, Larissa, pensando aí nos nossos pares, nos linguistas, né? Os resultados que você tem encontrado dentro do campo, ou seja, dentro do campo dos estudos linguísticos, pensando nessa discussão mais teórica, o que é que você falou? Algumas premissas podem ser refutadas, podem ser questionadas.
Tem, nesses resultados encontrados, um exemplo de uma premissa que tem sido questionada, por exemplo? Você me pegou, hein? Na verdade, uma das questões assim que eu tratei na minha livre docência foi quais os indícios, né, que você poderia, que eu poderia observar a partir da análise da produção e da percepção das crianças com alteração de fala que poderia iniciar a unidade de representação. E para isso eu fiz 3 estudos na minha tese de livre docência, né? Então, um estudo eu adotei a unidade como sendo o fonema, tanto para análise dos erros da produção de fala, quanto os erros da percepção. E aí eu fiz uma análise de correlação, de comparação, e pensei... nesses modelos, você tem a unidade, quando assume-se, né, a unidade fonológica ou fonema, você tem o fonema em termos de representação, mas a produção, ela é o fone, não é o fonema. O fonema tem, né, o seu correspondente fonético, vamos dizer assim. Então, quando você olha para os estudos considerando essa unidade, né, na produção e na percepção, você pode haver aí uma diferença entre o que você encontra em termos de produção e o que pode não corresponder ao que você encontra enquanto percepção, e fazendo essa comparação e considerando a percepção não só da fala, né, uma fala típica, padrão, quanto a criança perceber a própria fala dela, porque daí eu tenho, uma vez tendo análise da produção, eu ia ter análise de produções gradientes, como aquela que eu dei o exemplo, né, em que a unidade fonema não teria essa correspondência, né, então seria um detalhe fonético, mas que não teria aí, seria só na performance, vamos dizer assim, você não teria esse detalhe representado. Então, esse foi um estudo em que eu consegui corroborar aí parcialmente, vamos dizer assim. No estudo 2, o que eu fiz? Na verdade, eu adotei uma outra unidade de análise dos erros, que não o fonema, e tem o gesto articulatório, que é uma unidade advinda de um outro modelo teórico, em que não há essa separação entre o fonético e o fonológico, você adota uma unidade que é, ao mesmo tempo, motora e simbólica, né? É um modelo dinâmico que eu adoto, que é a fonologia gestual, inicialmente conhecida como fonologia articulatória. E nesse modelo, a premissa justamente é que você tem uma única unidade de representação, de produção e de percepção. Você não precisa dessa tradução, digamos assim, né, entre os níveis, vamos pensar. Você tem uma única unidade. Então, na análise dos erros, o que eu esperava encontrar? Uma não diferença entre os erros, né, de produção, de percepção da criança na fala do outro, de percepção da criança na sua própria fala, enfim. E que também foi corroborado parcialmente. Então, quer dizer, a conclusão é, você tem evidências que você pode pensar, olha, o fonema, ele pode ser uma unidade, mas também você tem evidências para pensar que o gesto articulatório pode ser a unidade de representação. Né? E aí foi o meu trabalho, né, de argumentação e reflexão aí do que a gente poderia estar defendendo. Ótimo. Eu fui um pouco além, né? Eu fui mostrando aquilo que não teve a correspondência do ponto de vista gestual, porque informações de outra natureza, como a visual, poderia estar interferindo. Então, o modelo ele teria que incorporar a informação multissensorial, né? Eu saquei a visual, mas você tem a proprioceptiva, né? E é possível, mas ainda não está incorporado nesse modelo. Então,
Seriam essas as reflexões, assim. Ótimo. Então você diria que esses são os próximos passos de investigação? Isso. Os próximos passos de investigação seria olhar um pouco mais para a natureza da percepção, pensando na integração de pistas, seja visual, seja sensorial, e aí sempre nesse contexto, tanto da aquisição típica quanto dessa aquisição em contexto atípico. E sim, seria o próximo passo. Além explorar. Com certeza. E pensando, além do seu trabalho, né? Claro que as pessoas podem ler para ver essa relação entre percepção e produção. Produção, isso. Quais outros trabalhos você indicaria aqui? Eu tenho orientado ou trabalhos que se voltam para o estudo da produção e que a gente usa uma técnica relativamente nova no Brasil, que é o uso da análise ultrassonográfica do movimento da língua. Então, é uma técnica articulatória que a gente olha o movimento da língua e descreve. Então, eu tenho orientado muitos estudos, né, nessa vertente aí de explorar erros de fala, aspectos, caracterizar, né, os sons do português brasileiro deste ponto de vista, usando as imagens ultrassonográficas. Então, por exemplo, um estudo bastante interessante é do Cássio Sperandino, que acabou de defender o mestrado, que ele estuda as líquidas, e ele vai mostrar para o português as líquidas, elas são produzidas com 2 gestos linguais. Então, embora nos livros a gente estuda que o L, por exemplo, a gente eleva a ponta da língua, mas a gente tem concomitantemente um outro movimento do dorso da língua, em direção posterior. Então, é como se você tivesse 2 movimentos ao mesmo tempo. E ele foi estudar isso na produção típica e nos erros de fala, envolvendo tanto lã quanto envolvendo rã. Na verdade, aquela substituição bastante comum de irã por lã. E o que ele encontrou foi que tanto lã quanto rã envolve esses 2 gestos, mas com magnitude desses movimentos erram, elas mantêm o dorso, elas tentam primeiro ajustar o dorso da língua para depois ajustar a ponta da língua. E na patologia isso tem uma implicação super importante. Então, se você coloca a vogal posterior, por favor, muro, por exemplo, né? Ou uma vogal A, que é um contexto bastante facilitador na terapia. Então, tem informações que a gente tem com a prática, mas não tem a explicação. Porque o A, porque o U, em alguns momentos, favorece aí a emergência desse IRã. E ele conseguiu mostrar o movimento do dorso da língua aí nesses erros de fala, pela análise articulatória. Eu tenho outras orientações que são voltadas mais para o estudo da percepção, então percepção de contrastes fonológicos, que é o estudo da Elissa Cremasco, o estudo da Maiara e o estudo da Lídia. Então, a Maiara e a Lídia, elas têm estudado a percepção multimodal, então essa integração de pistas. A Maiara envolvendo o contexto de patologia, e a Lídia, embora envolvendo o contexto de patologia, ela busca a influência de aspectos linguísticos nessa integração de pistas. A Elissa vê aspectos de percepção, mas sem considerar essa integração, mas nesses 2 contextos. Tem o trabalho da Luísa, que envolve um aspecto bastante interessante que a gente tem buscado entender aspectos prosódicos envolvidos nessas crianças,
com problema de fala. Então, essas crianças elas não apresentam apenas um problema no plano segmental, digamos assim, né? Então, aspectos prosódicos também estão envolvidos e ela tem tentado buscar entender um pouco mais. E eu tenho 2 alunas de iniciação científica que aí o trabalho delas tem se voltado para aspectos mais de terapia, porque são alunas aqui da fonoaudiologia, né? E tem uma outra doutoranda, mas que sai um pouco da área, que é da fonoaudiologia, que usa a imagem de ultrassonográfica para estudar o movimento da deglutição, o movimento da língua no momento da deglutição, quando a pessoa tem algum problema, né, para engolir, decorrente de um AVC, de um acidente vascular cerebral, e comparativamente a uma pessoa sem essa patologia. Então, eu tenho trabalhado nessas vertentes. Ótimo, Larissa. Bem, foi muito bom conhecer todo esse universo, né? Essa relação, essa interface entre a fono e a linguística, né? Ver todo o seu trabalho, né? Nessa questão, nessa relação entre percepção e produção, né? E essas questões, vamos dizer, multimodais, porque a gente que trabalha com letramento fala tanto em letramento multimodal, em multimodalidade, etc. Não me atentava para essas questões, né? E de fato você até comentou como essa questão da percepção nossa com o uso da máscara, né? Achei muito interessante mesmo. Só tenho a agradecer Eu que agradeço, André, esse convite tão carinhoso, que me deixou muito feliz e honrada poder ter esse bate-papo aí com você, ter esse espaço para divulgar o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Aproveito para agradecer aí os 2 grupos de pesquisa que eu faço parte, o grupo de estudos, de pesquisa e estudos sobre a linguagem, coordenado pelo professor Lourenço Chacon, e o Dinâmica Fônica, coordenado pela professora Eleonora Albano. Então, participo desses 2 grupos. Tenho me formado aí ao longo desses muitos anos. Bem, muito obrigado, Larissa. Eu que agradeço. Então tá, foi muito bom. Eu que agradeço. E aprender bastante. Imagina, eu que agradeço, viu? Um abraço. Outro.